Olha só, Flamengo e Fluminense empataram em um primeiro jogo da decisão que foi realmente bem emocionante. Vamos ver. O primeiro gol do jogo foi do rubro-negro. Egídio errou o passe no meio, depois perdeu a dividida com Everton Ribeiro e, por fim, cometeu pênalti em Gerson. 3 erros na mesma jogada. O árbitro primeiro marcou falta, mas o VAR confirmou a penalidade. Na cobrança, sempre ele, Gabigol não desperdiçou. Fla 1-0. A resposta tricolor veio nessa jogada. Nenê levantou para a área, a bola foi desviada de cabeça e sobrou para Kaique, que perdeu esse gol incrível. Na sequência, Gabigol achou Gerson, que jogou na área. Bruno Henrique chegou a tirar do goleiro Marcos Felipe, mas foi bloqueado pela defesa. Agora vejam esse lance. Bruno Henrique solta para Gabigol livre, era só fazer, mas ele perdeu. No segundo tempo, o Fla continuou melhor. Isla cruzou e Arrascaeta cabeceou para boa defesa do goleiro tricolor. O Flu ameaçou nessa bola de Calegari, que tentou cruzar e o goleiro quase engole um frango. Nesse lance, Arrascaeta achou o Bruno Henrique livre na segunda trave, mas o atacante perdeu mais um gol. O empate do Flu veio nesse lance e foram 2 jogadores que saíram do banco. Após bola alçada na área, Luiz Henrique fez assistência de cabeça e o uruguaio Abel Hernandes também de cabeça. E nas costas de William Arão mandou para o fundo da rede. Na sequência, o Flu poderia ter virado o jogo. Felipe Luiz cobrou a falta errada e o garoto do Flu tomou a bola. Avançou pela esquerda, mas bateu para fora, cara a cara com o goleiro. O Fla ainda ameaçou nesse chute de Vitinho. E ficou por isso mesmo, tudo igual na decisão. No sábado que vem, quem ganhar leva a taça. O empate leva a decisão para os pênaltis. Alô, muito boa tarde aí, meu amigo Pedro Certezas, meu amigo Casimiro. Deixa eu chamar você para participar com a gente pelo Twitter, hashtag ou Jogo da Velha SBT Esporte Rio, Twitter de todas as torcidas. Você participa daí e a gente registra daqui. Casimiro, muito boa tarde, meu amigo. Acabou sendo um resultado justo ou o mais justo talvez fosse ali a vitória do Flamengo, que teve a rigor mais oportunidades? Boa tarde, Daniel. Boa tarde, pessoal de casa, Pedro Certezas. Cara, eu achei que o Flamengo dominou o jogo, Daniel, sendo bem honesto. Acho que o Flamengo foi melhor, acho que o Flamengo foi superior, mas o Flamengo não conseguiu matar o jogo. O Flamengo não conseguiu levar esse domínio à vitória. E o Flamengo tem feito isso, Daniel, em alguns jogos. Domina, mas não consegue, eu não vou dizer ter a seriedade, tá? Mas às vezes optar pelo simples, optar pelo chute mais fácil, fazer a jogada mais simples. O Flamengo tem que dar um toque a mais, tem que dar um chute de efeito, tem que dar um cruzamento diferente. E aí acaba levando o jogo para uma situação que, num contra-ataque, numa jogada do outro time, pode tomar um gol de empate. Eu acho que o jogo foi bem assim. Acho que o Fluminense se comportou bem até certo ponto, mas o Flamengo dominou as ações. Só que chegou um momento que o Flamengo não estava conseguindo ampliar o placar. O Fluminense foi lá e consegue o empate. Acho que o resultado foi bom para o Fluminense e ruim para o Flamengo pelas circunstâncias da partida, Daniel. Ô Pedro, lembrando que o Fluminense também teve uma chance de matar o jogo ali depois do gol do Abel Hernandes com o Luiz Henrique, que sai na cara do goleiro. Tinha até o Abel Hernandes do lado dele para ele rolar a bola e bater, mas ele prefere bater, acaba batendo ali, a bola sai rente à trave. Inclusive é o próximo lance aí que a gente vai ver na sequência. Pedro, a mesma pergunta. Boa tarde para você. Acabou sendo justo aí o empate ou o mais justo talvez fosse a vitória do Flamengo? Porque mais justo é se a gente levar em conta esse gol perdido também pelo Fluminense, que foi muito na cara, né? A gente fala, mas também o Fluminense também perdeu. O Flamengo, de fato, não consegue ser letal, né, cara? O Flamengo não consegue matar o jogo. O Flamengo tá passando uns perrengues em todos os jogos. É um negócio inacreditável. Tem um time absurdamente brabo, todos os jogadores são bons, o elenco é impecável, mas mesmo assim não consegue matar o jogo e ganhar e corresponder à diferença do elenco, né? Teve uma briga também, não sei se a gente já deve falar também, uma briga incrível, né, depois do jogo. A gente já vai falar disso. Teve um lance também que o Fluminense cobrou expulsão, que foi muito parecido com o pênalti. Foi. Enfim, tiveram algumas polêmicas, mas eu acho que eu vou falar que foi justo, Daniel. Olha foi só. Justo pela aquela chance em específico do Fluminense, era para ter feito.
Olha só, falando aqui dos defeitos apresentados pelos dois times, mais uma vez o Fluminense aceita um jogo de imposição para cima dele, como já havia aceitado do Santa Fé, e consegue o gol em escapadas eventuais. E o Flamengo, mais uma vez, mostra fragilidade no sistema defensivo. O Abel Hernandes sobe nas costas do Ilharão, quer dizer, a defesa do Flamengo é um barata voa, não tem jeito. Vamos ver o que disse Roger Machado, técnico do Fluminense, depois do empate. Soltou. Foram dois tempos distintos, né? Um tempo para o Flamengo, né, que chegou ao seu gol e talvez pudesse ter em algum outro momento até feito o segundo gol, mas na segunda etapa a gente voltou, né, diferente para melhor, conseguimos o nosso gol e talvez tenhamos tido a bola principal da partida nos nossos pés, né? E poderíamos até ter mesmo vencido. É uma disputa de estratégias, né, que cada treinador, eu e o Rogério pensamos o que o adversário vai propor de dificuldade, como você pode levar vantagem em cima da característica do adversário. Hoje, no primeiro tempo, não saiu como a gente imaginava, mas no segundo tempo, com as trocas, as coisas fluíram melhor e a gente entrou para a partida e fez um bom segundo tempo. Tá aí, concorda com o que ele falou, Casimiro? Na verdade, o Fluminense acordou no segundo tempo. O Fluminense começa com uma escalação diferente. Ele bota o Gabriel Teixeira no lugar do Luiz Henrique, dois garotos novos. Era de se supor que o Fluminense começasse voando pelas pontas para cima do Flamengo, mas não foi assim que rolou. Não foi assim. Eu acho que o Roger foi bem nas alterações, Daniel. Acho que o Fluminense volta para o jogo muito por conta das substituições. Mas, assim, não dá para ficar nessa, né? O Fluminense acordou no segundo tempo. O Fluminense melhorou na segunda parte do segundo tempo. Teve uns 2 minutinhos ali que o Fluminense estava acordadaço. Não dá pra falar isso. É muito pouco, assim, é muito pouco. Eu acho que ele corrigiu o jogo ruim que o Fluminense estava fazendo, mas o Fluminense tem qualidade também para jogar os dois jogos. Os dois tempos de igual para igual, Daniel. Tem qualidade. Pois é. Não precisa dominar o Flamengo, não precisa abafar o Flamengo. Mas jogar numa postura assim tão ruim é complicado. Daniel, o Roger falou ali que a principal chance foi do Fluminense e tal. Teve uma chance ali também do Gabigol. Foi impressionante. Que ele não pode perder, né? Ele não pode perder. Quando a gente fala por que Gabigol não deu certo na Europa e tal. Na Europa você não recebe 40 bolas, você não recebe 10 bolas por jogo. Você recebe 1, 2. Você não pode falhar, né? Então aquela bola ali é o típico lance que ele não poderia falhar se fosse Eu acho que ele tentou dar uma esnobadinha. Impedido, né? Eu acho que ele tentou dar uma esnobadinha, tentou bater bonitinho com o efeito ali, pelo menos é o que me pareceu. Vamos ver o que o Rogério Ceni disse para o Pedro comentar aí depois da partida. Vamos lá. Nós tivemos a chance de fazer o segundo gol, tivemos a chance de fazer o terceiro gol, criamos situações de 1 contra 1, cara a cara com o goleiro. Infelizmente não, como já aconteceu em outros jogos, nós tivemos o domínio, criamos as situações, não conseguimos converter e no final o Fluminense, até um enredo muito parecido com o do último jogo, consegue fazer seu gol e ainda nós oferecemos uma oportunidade para o Fluminense para tentar virar o 2-1, mas como o jogo em si, na grande parte do jogo, sob controle e com a maioria das oportunidades de definir a partida. Infelizmente não definimos. Pois é, aquela coisa. Quem não faz, leva, né? Uma frase que foi inventada ontem. Vamos emendar no Twitter, antes de rolar para o Pedro Certezas, porque tem uma opinião interessante que chegou no Twitter que vai meio de acordo com isso, né? O Flamengo foi superior, só que não consegue passar um jogo sem tomar gol. Ô Pedro, e aí? Tem isso. A defesa do Flamengo é um negócio impressionante. O que o ataque é bom, a defesa deixa a desejar e o negócio inacreditável. O Rogério Ceni pareceu muito tranquilo, né? O Rogério Ceni pareceu que tava... não, isso aí é tranquilo, isso aí vai ser de boa, tranquilo. Mas não é assim. Acho que não é assim, não. Acho que ele deveria ficar um pouco mais ligado, porque o segundo jogo vai ser coisa de maluco, assim. Não dá pra cravar que o Flamengo vai ser campeão, óbvio que não. Eu acho que tá muito aberto o jogo, mas ele pareceu que, assim, viu um jogo que o Flamengo amassou o Fluminense, não teve discussão. Eu acho um pouco diferente dele, assim. Confesso que o Flamengo... teoricamente tem mais chances, né? Porque o time é melhor, o elenco é mais vasto e tudo mais. Mas eu acho que não é pra tanta tranquilidade assim não, né? Ô, Cazé, o Rogério fala das chances perdidas, da falta de finalização, né? De precisão na finalização do Flamengo pra matar o jogo, mas não falou nada a respeito da defesa. Olha lá o gol que o Abel Hernandes vai fazer no lance ali. O cara ganha nas costas, quer dizer, bola aérea na zaga do Flamengo é um barata voa que ele não consegue acertar, né, o Cazé?
Ele precisa Barata voa, isso. esse barata voa é do repertório do Daniel. Esse barata voa... Gente, vocês nunca viram essa? Barata voa? Vocês já viram famoso, quando a barata entra voando pela janela? O que acontece com todo mundo que tá na sala? Todo mundo fica ali sem saber o que fazer. A barata vem voando e, pô, cadê o chinelo? Pega a vassoura. E se você vê o lance, Daniel, a bola vem pro barata lado, voa. a bola pinga, vai pro outro. E assim, a defesa do Flamengo fica... De fato, assim, não é nem barata voa, cara. Porque quando a barata voa... O cara cabeceia no segundo pau, Cazé. O cara cabeceia no segundo pau pro outro no terceiro pau. A barata voa, todo mundo você mira a saída e vai certinho. Esse aí, a defesa do Flamengo ficou, ih, rapaz, é agora pra cá. E outra também. Esse gol aí que o Luiz Henrique perdeu, Daniel, isso não se perde. Tem como também, cara. Não tem como. O do Gabigol, o Roger falou que o gol perdido do Fluminense, o do Gabigol é infinitamente mais perdido que esse. Agora, 1-1 o clássico. Flamengo, é difícil você colocar o Flamengo nas cordas, é difícil o Flamengo estar abalado. E o Flamengo tava, você tem a chance de virar o jogo. E não você vira? Dessa forma, pô, não tem como, cara, não tem como. Pois é, olha só, gente, vamos falar um pouquinho da promoção. Atenção, nós vamos fazer uma promoção da camisa do Flamengo. Corta de câmera, por favor. Olha só, nós já recebemos aqui a camisa nova do Flamengo, a branca, né? A camisa número 2 de jogo. Essa é a camisa de jogo. Você pode ver que nos detalhes, ali na manga, ela tem detalhes em vermelho e preto que são dobraduras, são origamis tradicionais da cultura japonesa. Ela é uma camisa que faz homenagem ao título de 1981, a Toyota Cup, conquistada lá no Japão. E no Japão tem lá a arte do origami. Daqui a pouquinho nós vamos divulgar o que você tem que fazer para concorrer a essa camisa que pode ser sua. Essa camisa que nós vamos dar para você aqui no SBT Esporte Rio. Mas antes disso, são 13h16, agora a gente vai falar da parte chata. Saindo um pouco do campo bola, o Fla-Flu teve torcida nas arquibancadas, além de confusão dentro e fora de campo. Eu estava lá, eu vi tudo de perto. Vamos ver. Assim que a partida terminou, o bate-boca generalizado tomou conta de jogadores e dirigentes dos dois clubes. Fred era o mais exaltado e xingava torcedores adversários. A treta se estendeu até o túnel por onde saíram os jogadores. O presidente do Flu, Mário Bittencourt, também gritou ofensas em direção a dirigentes do Flamengo, que, segundo relatos, haviam provocado anteriormente e precisou ser contido. Nas arquibancadas tinha tudo que não era permitido: público, aglomeração e gente sem máscara. Muita gente sem máscara. Maioria absoluta do lado do Flamengo. Os dois clubes receberam 150 convites cada da federação para distribuir, mas só o rubro-negro levou convidados. O Fluminense não. Do lado tricolor, havia apenas alguns dirigentes e o pessoal da comissão técnica. Mesmo assim, o clima nas arquibancadas era de provocação e briga. Na saída dos torcedores, na chamada área de convivência, mais desentendimentos. A polícia precisou ser acionada. Esse torcedor do Fla, inclusive, chega a pegar uma cadeira para atirar em direção às seguranças do Flu. Tudo isso nas dependências do Maracanã. Cenas lamentáveis, cenas deploráveis. E não era para ser assim. Em momento algum, a prefeitura autorizou a presença de público no estádio. Bom, vamos ler aqui o que disseram a federação e também a prefeitura. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro informou que não era público, mas sim 148 convidados de 300 possíveis. E que toda a controvérsia do Fla-Flu sempre foi em torno da presença de torcida em si, com direito à comercialização de ingressos. Já a Secretaria Municipal de Saúde informou que mesmo sem cobrança de ingresso, qualquer presença de público em estádio é proibida por força de decreto e que a iniciativa de disponibilizar convites para a final configura uma infração sanitária considerada gravíssima. Ainda segundo a Secretaria, será aplicada uma multa de R$14 mil à administração do Maracanã. Nós perguntamos à Secretaria o que vai ser feito em caso de reincidência, ou seja, se novamente Flamengo e Federação colocarem gente para dentro do estádio no próximo jogo. Mas, até o momento, não obtivemos resposta. Pedro, certezas? Sim, eu acho inacreditável. A gente falou isso a semana inteira, cara. Inacreditável pensar em ter público, inacreditável
pensar nisso, mas assim, acharam um jeito de burlar isso. A gente fala na final da Libertadores também, não teve comercialização de ingressos. Foi ali convidado, não sei o que lá, não teve venda de ingresso. E tudo foi igual, só que uma coisa foi o maior número, outra coisa foi o menor número, mas o conceito das pessoas lá dentro é a mesma coisa, depois o Fred, depois do jogo, ele teve essa briga inteira aí, né, uma discussão generalizada, e depois na transmissão do Cariocão pela Ferg, pelo pay-per-view da Ferg, a Mariana Fontes deu a notícia que ele brigou porque tinha muita pressão, porque tinha só pessoas do Flamengo lá e ninguém do Fluminense. Então a repórter falou isso, o Fred filmou isso na tela do celular dele e postou nos stories confirmando a veracidade disso. Ou seja, essa discussão inteira foi porque o Fred ficou indignado que o Flamengo colocou gente lá e estamos no meio de uma pandemia e não tem sentido nada do que está acontecendo. E aí criou-se uma discussão, ele discutiu com o dirigente, ele confirmou tudo isso pelos stories dele. Assim, eu não tenho o que falar, né, cara? Eu confesso que eu não acho que isso representa o Flamengo, a torcida do Flamengo não é isso. Isso aí é a diretoria do Flamengo que está ignorando completamente todas as regras e todas as indicações da Organização Mundial da Saúde. Obviamente que tem isso em todas as torcidas, tudo não é só o Flamengo, não quero parecer que é alguém que odeia o Flamengo e tudo mais. Eu acho que é uma diretoria, essa diretoria específica do Flamengo é a menos humana que eu já vi num clube de futebol do Rio de Janeiro. É um negócio impressionante, que já vem de anos até aqui. Eles começaram a treinar antes do que era permitido, enfim, tem diversos casos. Enfim, esse é só mais um capítulo muito triste no que está representando essa final do Carioca, que era para ficar no futebol e está ficando nas quebras de regra da Organização Mundial da Saúde para não infectar e matar mais pessoas. Ô Pedro, eu estava lá a trabalho, né, como profissional de imprensa, devidamente credenciado, então estava na tribuna cumprindo diversos protocolos de segurança, a imprensa cumpre os protocolos de segurança, a fiscalização em cima da imprensa é muito rígida, estava lá de máscara, com distanciamento social, fazendo o meu trabalho. Agora, ô Casimiro, segura essa, segundo a reportagem do portal UOL, a Ferg enviou para a prefeitura um protocolo, né, para tentar viabilizar a presença de 18 mil torcedores na segunda partida da final do Carioca entre Flamengo e Fluminense. A ideia da federação, apoiada pelo Flamengo, mas rebatida, refutada pelo Fluminense, é que seja montada uma estrutura de testagem para a Covid-19 no estádio, ali no estádio de atletismo Célio de Barros, que faz parte do complexo do Maracanã. Então a bola, no momento, está com a Secretaria de Saúde. Hoje não pode, como não podia no sábado. Existe um decreto que ainda está em vigência, mas até sábado tudo pode acontecer. Eu conversei mais cedo, Diego, isso é uma apuração minha, tá? Eu conversei mais cedo com uma pessoa lá de dentro da prefeitura. E existe uma corrente muito forte dentro da Secretaria de Saúde da prefeitura, apuração minha, querendo liberar o jogo. Por quê? Porque entendeu-se que houve um desgaste de autoridade. A partir do momento que a prefeitura diz não, e Flamengo e Ferg vão lá, peitam a prefeitura, enfiam um monte de gente para dentro do estádio e tomam uma multa de 14 mil reais, que não paga nem o meu carro 1.0, quer dizer, uma multa ridícula para o dinheiro que esses caras têm, entendeu-se que houve um desgaste de autoridade. Então, politicamente, é mais interessante aceitar e liberar do que você bancar um desgaste deles de novo, escarrarem na cara das autoridades ao enfiar a gente dentro do Maracanã. Casimiro. É inacreditável, Daniel. Assim, 18 mil pessoas no atual momento que a gente está vivendo. A gente teve nesse fim de semana públicos em alguns jogos de futebol europeu, né, na Inglaterra, onde a vacinação está avançadíssima. A gente teve 21 mil pessoas para ver a final da Copa da Inglaterra. É surreal, cara. É surreal. As imagens que circulam de torcedores comemorando os gols era o que a gente imaginava que ia acontecer, né? Quando o seu time faz o gol, você não vai respeitar nenhum protocolo. Você não vai ficar parado. Você viu torcedores sem máscaras, você viu briga no fim do jogo, briga ali no camarote, né? Como torcida organizada só tem bandido. Não é torcida organizada, né? É camarote, é convidado, jogando cadeira uns nos outros. Pô, que legal. Multa de 14 mil reais, cara, assim, a gente tá vivendo um mundo paralelo, cara. Um mundo paralelo. Não tem nada liberado, mas pode festa no Copacabana Palace, mas pode festa na Zona Sul, mas pode público no Maracanã. Foi o que a gente falou durante a semana. Qual que é o intuito do Flamengo em ficar pedindo público? É mostrar poder? Eu falei, era mostrar poder, e o Flamengo mostrou poder. O Flamengo passou por cima de uma decisão.
E a gente fala aqui com o Flamengo porque a gente recebeu a confirmação de funcionários do Fluminense que o Fluminense não convidou ninguém, não teve nenhum convidado. Então por isso a gente fala o Flamengo. O Flamengo, o Flamengo. Houve uma briga com torcedores do Fluminense que depois foi se descobrir que eram convidados da FERJ, não eram convidados do Fluminense. Então, assim, cara, não faz sentido. Esses 150 convidados, por que eles estavam no Maracanã? Eles são mais flamenguistas que o pessoal que está em casa? Cazé. Você que está na sua casa, você é menos flamenguista que o cara que estava no estádio? Porque ele foi pro jogo. Ele foi convidado para ir pro jogo. Cazé, eu só vou fazer um adendo aqui rapidinho. Ele é imune? Faz sentido, né? Só vou fazer um adendo, Cazé, pra gente seguir com a pauta. O programa hoje tá bem extenso, que é o seguinte, o Fluminense abriu mão dos 150 convites aos quais ele tinha direito, mas tinha torcedor, tinha tricolor na arquibancada também, a saber, comissão técnica, seguranças do clube, conselheiros, eram umas 35, 40 pessoas do lado do Fluminense, também sem máscara, também gritando, jogando perdigoto, também gritando Nense. Então, assim, abriu mão dos convidados da FERJ, do trem da alegria da FERJ, mas também tinha gente do lado do Fluminense provocando, gritando, tanto que tiveram que posicionar policiamento ali, porque um lado ia dar porrada no outro, e o lado do Fluminense ia tomar muito mais porrada, né? Olha só, são 13h26, o atacante Fred divulgou nos seus stories do Instagram um vídeo de uma jogada envolvendo Casares e Rodrigo Caio. Dá pra ver claramente que o zagueiro do Flamengo deixa a sola da chuteira na perna do meia tricolor. Fred escreveu o seguinte, abre aspas, tem VAR para marcar pênalti contra a gente, mas não tem para expulsar o adversário? Vergonhoso, essa imagem tem que rodar o Brasil. Fecha aspas. O centroavante também fez questão de marcar o perfil oficial da FERJ nessa jogada aí. Me lembrou muito, Pedro, a jogada lá da expulsão do Vasco, no jogo do Vasco com o Inter, que claramente o cara visa a bola, mas chega atrasado, é o acidente de trabalho que dá a expulsão, né? É uma solada no joelho, né? O negócio é assustador. A gente tenta falar assim, mas é uma solada de cima para baixo no joelho que tá preso no chão. Dependendo da força, do ângulo, pode quebrar a perna do cara, assim. Porque tanto é que o joelho do cara vai para trás, né? Então é muito perigoso, é inacreditável não ter nenhuma checagem nisso. Foi muito parecido com o do Egídio, acho que foi até mais grave do que o do Egídio, porque foi de cima para baixo, foi com uma força maior. Assim, eu acho inacreditável. Tá aí a imagem do Egídio. É bizarro. Eu não tô falando também, gente, de novo, não é o Flamengo roubou, não, é uma vergonha, é a arbitragem. A arbitragem não fazer nada enquanto isso é um negócio impressionante. E deveria ter feito alguma coisa, né? O Fred tá indignado com muita razão, ao meu ver. A arbitragem, aliás, Casimiro, ela desagradou todo mundo, que o Flamengo também reclama da arbitragem. Eu vou fazer só um adendo, que é o seguinte, eu conheço a índole do Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio eu já resenhei com ele algumas vezes, pessoas ligadas a ele. O Rodrigo Caio não é um jogador desleal. Aquilo ali foi um acidente de trabalho mesmo. Ele visou a bola, mas acabou dando uma solada na perna do cara. É o famoso acidente de trabalho, Cazé. Deu pra ver que ele foi disputar a bola e aí ele não é desleal. Não foi um lance desleal, não foi um lance covarde. Foi um lance de jogo, foi um acidente de trabalho. Eu acho que poderia caber o vermelho sim, não achei. Meu Deus do céu. Agora, se a perna do Casares continua no chão presa, ele toma um prejuízo grande ali. Então volta, vamos ver o que ele faz com a perna. Ele levanta a perna, é isso? Eu não vi direito. Ele recolhe a perna, né? Porque a perna não ficou presa no chão, né? Ele dobra e... Presa no chão, quebrava, cara. Se a perna ficasse presa no chão ali, se ele se prende no gramado, eu acho que o joelho dele ali ia dar ruim. Assim, eu acho que a arbitragem estava nervosa, eu acho que essa pressão externa ali auxilia. Se tivesse o estádio lotado, ia ter... qual que seria a diferença? Eu acho que aquela quantidade de gente ali do lado faz pressão no árbitro. Claro que faz. Dirigentes ali do lado fazem pressão no árbitro. Por isso que dirigentes, não só de Flamengo, não só de Fluminense, sempre que tem clássico, estão na arquibancada. Eles não ficam em camarotes recuados, eles ficam ali do lado. E pressionam muito. Porque eles estão ali defendendo o propósito que é o time deles. Então, acho que não auxilia em nada essa galera ali do lado. O juiz estava nervoso, a arbitragem foi ruim, como de costume, né, Daniel? Nada fora da curva. Não é novidade. Mas dessa vez foi ruim. Dessa vez foi ruim com o VAR, Pedro.
Isso é que é complicado, porque dessa vez foi ruim com o VAR. Então, se o lance é duvidoso, pelo menos vai lá checar se cabia cartão vermelho ou não pro cara. E todo mundo reclamou, todo mundo gritou. O cara, porra, foi uma dividida de bola, valia pelo menos uma checagem ali, né? Mas olha só, pessoal... Até porque o VAR acertou no pênalti, né? Acertou, o VAR claro. Acertou, é verdade, exatamente. O pênalti foi marcado pelo VAR, o juiz tinha dado falta fora da área, né? Olha aqui, são 13h29. Mais um erro dele, né, Daniel? Pois é. Pois é. Você quer ganhar a nova camisa de jogo do Flamengo? A camisa 2, a branca. Essa camisa que está aqui do meu lado, sendo enquadrada pela câmera 1. Então é o seguinte, para participar é muito simples. Monte um origami bem criativo, com alguma referência ao time rubro-negro. E poste a foto no Twitter marcando a hashtag SBT Esporte Rio. Na sexta-feira, durante o programa, nós vamos anunciar a foto vencedora. É simplesmente um origami. Por quê? Mostra de novo a camisa ali, mostra de novo. É a manga da camisa. Diego, eu consigo ir até ali? Ou vai mexer no enquadramento da câmera? Eu consigo ir até ali, pelo menos balançar? Eu vou lá, pronto, chega o negócio de ficar sentado. Aqui, ó, eu vou mostrar aqui. Isso aqui... né? Não tá para mostrar com muito detalhe. Ô, Ulisses, tenta fechar bem aqui, se der. Isso aqui, tá fechadinho. São dobraduras japonesas, né? São desenhos de origamis. Então, é uma homenagem ao título de 1981 que o Flamengo conquistou no Japão. Origami é negócio de japonês, que dobra papel, aí faz leão, faz cegonha, faz passarinho, faz urubu, né? Faz barquinho, faz avião. Então, você tem que fazer um origami. E postar o vídeo, vou voltar para lá, pronto, agora eu vou voltar. E postar o vídeo do seu origami na hashtag SBT Esporte Rio no Twitter. Nós temos um conselho aqui, né? Tem auditoria externa, nós temos um conselho. O conselho é Pedro, Casimiro, eu e quem mais? Só nós três. É o nosso conselho. Nós vamos decidir o origami mais bacana, mais original, mais legal. Ô, Daniel, e eles são especialistas em origami. Olha lá, Pedro, o que tu tá fazendo aí? É pra ganhar o quê? Ô, Pedro, até o final do programa, como eu disse que você vai ser no conselho, você tem que arrumar fazer alguma coisa. Ô, Daniel, pra ganhar o quê? É pro telespectador ganhar uma camisa do Flamengo. Você vai ganhar... do Flamengo a camisa? Eu vou te dar uma lata de cerveja, se você fizer um origami até o fim do programa. Não, eu quero desafio. Eu quero desafiar os dois a fazer um origami até o fim do programa. Pra mim não tem como, deixa o flamenguista que fazer isso aí, pra mim não dá. Pessoal, nós já falamos do assunto menos importante, que era a final do Carioca. Agora vamos falar do assunto mais importante deste programa. A final da valiosíssima Taça Rio. Aê! Palmas, olha aí. 13h32, num jogo de nível técnico bem questionável. O Vasco saiu na frente na decisão. Gostou, Nicasé? Nível técnico questionável? Pra gente estar suavizinando a coisa. O questionável não. O Vasco saiu na frente do Botafogo na decisão da Taça Rio. 1-0 Vasco. Bota aí. Questionável. Num primeiro tempo de poucas chances, a primeira delas foi do Vasco. Logo no início do jogo, Germancano arriscou de longe para a boa defesa de Douglas Borges. Ainda no primeiro tempo, Galarza pegou o rebote e bateu para a defesa firme de Douglas Borges. Na segunda etapa, gol do Vasco antes do primeiro minuto de jogo. Souza afastou mal, Léo Jabá pegou a sobra e cruzou certinho para Germancano livre cabecear. Vasco 1-0. E o gigante da colina poderia ter ampliado nesse chute de Andrei, que Douglas Borges defendeu. O Botafogo tentou responder nesse chute de Rafael Navarro, que Vanderlei pegou. Final Vasco 1, Botafogo 0. Agora o Cruz Maltino tem a vantagem do empate na próxima partida em São Januário. Ô, Casimiro, foi difícil fazer um catacata dos melhores momentos desse jogo. Foi uma tarefa, ó, que eu vou te dizer que foi árdua. Mas não é nada, o Vasco tá na frente da decisão da Taça Rio, que a gente brincou aqui, mas que vale R$1 milhão, né? Daniel, assim, vale R$1 milhão, legal, mostrou alguns pontos positivos, essa pressão na saída de bola do Vasco, o gol do Cano, que já é comum, teve um pênalti, Botafogo não marcado, certeza que pode falar melhor. A tentativa de homicídio, foi pênalti não. Mas assim, não tem nem VAR, né, nessa competição que o Vasco e o Botafogo estão jogando, então não tem nem como ver. Cara, foi, acima de tudo, Daniel, um jogo bem preocupante, cara. Acima de tudo foi um lixo, a verdade foi um jogo ruim, mas, cara, assim, um jogo bem preocupante. A gente está às vésperas de uma Série B bem decisiva, assim, para os dois clubes.
no sentido de futuro, e a gente chega e vê um jogo como esse, cara, que é assim, é absurdo. O Vasco não queria ganhar, mas o Botafogo queria perder. O Vasco queria tomar um empate, mas o Botafogo não conseguia. O Vasco nem queria fazer 1-0, mas o Botafogo queria. Então, assim, cara, foi péssimo jogo, chances... Cara, eu acho que foi o primeiro tempo foi assustador. Eu acho que foi o pior clássico que eu já vi. Impressionante, sério. Ô, Pedro, assim, olha só, quem dá pra livrar a cara no time do Botafogo é mais fácil perguntar assim, Diego. O Douglas Borges não comprometeu e fez algumas defesas interessantes. E eu livraria a cara do Ronald. Eu acho que o Ronald, pelo menos, ele entrega alguma coisa em campo. De quem mais você livra a cara? Eu acho o Ronald muito ruim. Sério? O Douglas Borges eu acho ok, o Canu eu acho um bom jogador, um líder ali e tal. Tem ali um Pedro Castro que a opção tática do Chamusca matou ele no jogo, né? Ele gosta de estar de longe. Ele até a briga do jogo, com certeza, foi ridícula. Ridículo. Meu assim, Deus do céu. O jogo foi muito ruim, cara. É como o Casimiro falou, é preocupante, sério, assim. Eu acho que é até um pouco mais preocupante pro Botafogo, sabia? Porque o Botafogo teve muito mais tempo que o Vasco, contratou os jogadores antes do Vasco, teoricamente tem um planejamento que já deveria estar dando resultado. O Botafogo já sabia que ia cair desde janeiro, gente. A essa altura do campeonato, em maio, era para o time já estar jogando de uma maneira que a gente fale, pô, talvez dê para subir. Esse time não é que não sobe. Esse time do Botafogo briga para não cair na Série B. Sério mesmo, Pedro? O Pedro tem até uma pergunta em relação a isso. Olha lá, uma pergunta para o Pedro que chegou aí no Twitter do SBT Esporte, que é exatamente sobre isso. Isso é o comentário corrente entre os torcedores do Botafogo. Eu estava batendo papo, inclusive, com um torcedor que mora lá no prédio. Diz que esse time, ele perde por Confiança de Sergipe na Série B. Esse time perde pro CRB. É o que o pessoal do Botafogo está falando, que esse time briga para não cair. E a gente tem aí o comentário no Twitter. E o Pedro tem uma sinceridade acachapante quando ele fala do Botafogo. Olha aí, pergunta ao Pedro, sem brincadeiras, é isso mesmo. Mas com esse futebol apresentado pelo Botafogo, o que vocês esperam do Alvinegro na Série B? Preocupa o torcedor? Preocupa, né, Pedro? O Júlio César tá sempre aqui também com a gente perguntando. Cara, assim, é porque no início foi uma brincadeira, né? Esse time vai pra Série C e tudo mais, é uma grande brincadeira. Mas, cara, de fato, assim, se não vierem uns 5, 4 jogadores para serem titulares... Pô, contratou 13 jogadores, Pedro? Exatamente, pra você ver, né? Contratou muito mal, o Freeland mapeou o mercado, junto com o Chamusca, junto com o do Césio. Todo mundo tem culpa no cartório. Assim, eu nem fico revoltado com os jogadores, de fato, né? Cara, não tem porque culpa, os caras não escolhem ser ruins. Ninguém escolhe fazer um trabalho pela metade. Ninguém escolhe ser ruim na sua profissão. Agora, quem colocou esses caras ali? Porque se você juntar 3 jogadores ruins, dá o salário de um bom, sabe? Não é tão difícil assim, sabe? O Vasco mapeou o mercado ali, tá mal, verdade, mas as contratações do Vasco, de fato, já foram melhores. O resultado. Casimiro! É assustador, assim, eu acho que o senhor Durcésio, o senhor Chamusca e o senhor Freeland são os grandes culpados do Botafogo tá assim, e precisa não apenas 3 titulares, mas 3 titulares bons. Ô, Casimiro, a mesma pergunta que eu fiz pro Pedro, eu faço pra você, mas de maneira diferente. Quer dizer, aonde esse time do Vasco chega na Série B com o futebol que ele tem apresentado? Quer dizer, dá pra brigar ali pelo G4 com esse time aí, com esse futebol? Olha, assim, a gente fala que essa vai ser a Série B mais difícil de todas, e quando a gente começa a olhar o nível técnico dos times, não é legal. Assim, ninguém tá jogando bem, não tem nenhum time na Série B que você olha a temporada e fala, nossa, esse time aqui tá voando. Não tem. Vai ser bem Série B mesmo, jogo truncado, jogo pegado, muita força física, muita correria. Então, assim, eu acho que essa previsão, certeza, de que é muito pessimista, acho que não vai acontecer, acho que o Botafogo não vai brigar para não cair, acho que o que pode acontecer é não subir, o que é uma tragédia, tá? Eu acho que, assim, com esse elenco e com o que o Vasco apresentou, eu acho que o Vasco briga para subir, mas precisa se reforçar. Assim, a título de curiosidade ou a título para ver o que está acontecendo, para ver a situação do jogo, o Vasco foi o primeiro jogo nos últimos 17 que o Vasco não toma gol. Então, esse foi o tamanho da inoperância do Botafogo. Teve o pênalti, que está sendo questionado, beleza. Mas a gente fala aqui toda segunda-feira, toda quinta-feira, todo pós-rodada, vai. O Vasco precisa melhorar a bola aérea. O Vasco precisa melhorar essa bola na área. Quantas bolas na área o Botafogo colocou? Nenhuma. O Botafogo não buscou atacar
no maior problema do Vasco, a deficiência do Vasco que a gente fala aqui toda rodada. Que é o sistema defensivo. Pois é. O Botafogo não buscou essa jogada. E se a gente sabe, é possível que o scout do Botafogo que não saiba, gente. Pelo amor de Deus, é um negócio muito claro. E é isso, Daniel. A gente fala do time e tal, eu nem consigo, de verdade, ficar indignado com o pênalti, que foi um pênalti escandaloso. O jogador do Vasco levanta o cara deu um pico na perna do Ronald. A gente não tem a imagem aí? Na hora eu sabia que era pênalti, todo mundo sabia que era pênalti. No replay fica escancarado, de fato, é inacreditável. Primeiro, é a diferença que o VAR faz no futebol. Isso com o VAR jamais aconteceria. Beleza que lá no Fla-Flu teve uma expulsão, mas um pênalti desse tamanho, dessa magnitude, jamais não aconteceria com o VAR. Mas segundo, não dá vontade de reclamar, porque o time foi muito inoperante, o time é muito ruim. Então você ficar revoltado assim com esse, nossa, beleza, deveria ter dado, mas se mostrasse futebol, aí é outra história. Mas o time é muito ruim, cara, é muito ruim mesmo, precisa reforçar. Pedro, o Diego tá falando um negócio aqui no meu ouvido que procede, que muita gente fala bobagens aí a respeito da premiação, da Taça Rio. É o seguinte, a Taça Rio foi um torneio feito para os pequenos. Então, esse prêmio de R$1 milhão era para privilegiar, para premiar, digamos assim, um pequeno que não conseguiu se classificar e que fez um bom trabalho. A questão é que Vasco e Botafogo se enfiaram nisso. Então, acaba que é uma final, que não é nada, é um clássico, e que vale R$1 milhão. Né, o Casimiro? O regulamento não chega a ser tão estranho assim se a gente pensar sob esse ponto de vista. O regulamento não é estranho, ele só não é preparado para o amadorismo, né? Dos grandes. Porque assim, mesmo com o Vasco e o Botafogo na Série B, o abismo de diferença de valor de investimento para os pequenos é gigantesco. Sim, claro. E mesmo assim, Vasco e Botafogo foram incompetentes ao ponto de não se classificarem. Dito isso, Vasco e Botafogo estão ali, entre aspas, roubando a vaga de um clube de menores investimento que poderia estar agora brigando por R$1 milhão. E a gente sabe que R$1 milhão faz a diferença no ano desses clubes. Agora, nessa Não que o Botafogo e o Vasco não precisam de R$1 milhão. Faz diferença também para Vasco e Botafogo. Mas assim, nessa taça... sim, mas para os pequenos isso aí... Para os pequenos R$1 milhão é R$1 bilhão, Casimiro. Não, olha só. E, Daniel, você quer uma notícia horrível? Assim, vamos lá que a gente precisa seguir com a pauta, vamos lá. É que tem o jogo da volta, pô. Olha, o jogo da volta é o quê? Domingo? Domingo de manhã, ou seja, o campeonato termina no sábado à noite e tem uma continuidade. Domingo, 3 da tarde. Nossa. O Fluminense joga amanhã pela Libertadores no Maracanã. O SBT transmite a partida ao vivo. Avisa pra todo mundo que tem Flusão na tela da SBT a partir de 9h30 da noite. Veja os detalhes da reportagem. Líder isolado de seu grupo com 8 pontos em 4 jogos, com 2 vitórias e 2 empates, o Flu está invicto e faz uma boa campanha na Libertadores. Amanhã o time encara o Júnior Barranquilla em casa. O empate já garante a classificação para a próxima fase, mas a ordem nas Laranjeiras é somar o maior número possível de pontos para ficar em primeiro lugar no grupo. O time se reapresentou normalmente, sem baixas, e já iniciou a preparação para a partida. A única alteração em relação à equipe que começou o Fla-Flu deve ser a volta de Luiz Henrique no lugar de Gabriel Teixeira, formando o trio ofensivo com Kaique e Fred. De resto, a tendência é a repetição do time que vem jogando junto desde o início da Libertadores. Tá certo. Lembrando que amanhã, inclusive, além da cobertura especial do jogo, a transmissão começa às 21h15 na tela da SBT. Tem ali o esquenta do jogo, as escalações. Eu vou estar lá, o Luiz Alano é que vai narrar a partida. Eu vou estar lá com todos os detalhes da movimentação no banco do Fluminense, tudo que se passa no Maracanã. E nós vamos ter o SBT Esporte Rio apresentado de lá também, né? Do Maracanã, a partir de 1h da tarde. O Fluminense tem que ganhar, né, o Pedro? Mas o empate também não é tão ruim, porque isso é um ponto, classifica já, acabou essa história. Mas eu acho que tem que jogar pra ganhar. Não tem que jogar. Essa não, Daniel. Tem que ganhar. Esquecer, pensar em empate, tem que entrar esquecendo disso. Esquece. Tem que entrar pra ganhar jogo em casa. Contra o Júnior Barranquilla não tem como dar o privilégio de perder esse jogo não, Daniel. Ainda mais que isso vai fazer diferença numa decisão de oitavas. Ih, ficou pior ranqueado, vai decidir fora. Vai pegar um adversário difícil. Sempre melhor decidir em casa e ir embora, né? Eu tô torcendo pelo Flu, sabia, Daniel? Eu imagino, eu acredito, Pedro. Eu acredito porque tem certas horas que é Libertadores, não cabe clubismo. Você não tá torcendo pro Fluminense, não?
Eu tô torcendo pro Fluminense. Olha só, palpite, vamos ver como vai ser. Pedro, são 13h46, o pessoal já começou a mandar os origamis, hein? O pessoal já começou a promoção da camisa do Flamengo. Olha lá, esse aí... Ih, rapaz, o que ele fez? Esse aí fez um urubu, é isso? Que isso? Fez um urubu em cima do puleiro, é isso? Tem algum outro aí? Brincadeira! Olha só, já começaram a mandar os origamis. Vai lá no Twitter do SBT Rio, SBT Esporte Rio, né? E mande o seu origami para concorrer à camisa.